convocação da seleção brasileira ainda gera muita discussão, muito debate, especificamente por conta de um nome. Mas não é só isso não, tem mais coisas aí a se discutir nessa lista de 26 jogadores convocados pelo Tite para a Copa do Mundo do Catar, que começa no dia 20. O Brasil estreia dia 24, diante da seleção da Sérvia. Tem ainda no seu grupo a Suíça e a seleção de Camarões. Vamos falar sobre essa convocação polêmica, sobre jogadores por posição e especialmente, claro, pela presença, no mínimo estranha, de Daniel Alves, caminhando para os 40 anos de idade entre os 26 jogadores que estarão vestindo a camisa da seleção brasileira nessa Copa do Mundo. Tudo isso nesse vídeo que tem um patrocínio, tem um apoio do OneFootball, aplicativo que você pode baixar, acessando o link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Até a parada do futebol europeu, né, na próxima semana, você tem a Bundesliga e outros campeonatos disponíveis no OneFootball de graça. Você vê em vídeo, não paga nada por isso, além de notícias, estatísticas, vídeos, melhores momentos do Campeonato Brasileiro, que tem agora suas duas últimas rodadas, com as definições sobre os times que vão para a Libertadores, rebaixados, Sul-Americana, enfim. E na Copa do Mundo você vai acompanhar também farto conteúdo no OneFootball em tempo real, as partidas do Mundial, com estatísticas, com os números, enfim. Faça o download do OneFootball, aplicativo que você, quando faz o download, você apoia o canal, porque mostra a força do youtube.com/MauroCesar para os nossos amigos do OneFootball. Bem, primeiro o Daniel Alves. Daniel Alves tem 39 anos. No ano passado, jogando pelo São Paulo, ele já demonstrava, já há mais de um ano, tá? No primeiro semestre do ano passado, ele já demonstrava uma certa fragilidade defensiva. Chegou a cair no chão numa disputa de bola no duelo contra o Palmeiras, quando o São Paulo depois acabou sendo eliminado da Copa Libertadores da América. Ele não tinha mais condição. Ele não tinha mais condição de jogar num determinado nível. Isso no ano passado. É um jogador inteligente, é um jogador muito lúcido, ele tecnicamente é acima da média, tem uma carreira vitoriosa, na seleção nem tanto, mas em clubes, especialmente pelo Barcelona, onde é um jogador até histórico, voltou para o Barcelona quando saiu do São Paulo, mas não ficou por lá, porque justamente o Barcelona não viu nele mais condições de ser um atleta capaz de atender a demanda, né, daquela função de lateral direito do Barcelona. Gente, se o cara não pode ser lateral direito do Barcelona, ele pode ser esse jogador da seleção brasileira. Ele está jogando no México, não é um campeonato de primeiro nível. E o seu time foi o 16º, o Pumas, num campeonato, torneio de apertura, com 18 equipes. Ele jogou 12 jogos apenas, 12 partidas. Sem estatísticas, sem números dos mais brilhantes. E vem treinando do Barcelona B para manter a forma. Por mais que ele seja dedicado e tudo mais, me parece muito claro que é um jogador cuja página já foi virada. O Tite argumentou na coletiva que não precisa de laterais que façam ali o corredor. Isso aí eu concordo, eu até falava isso quando o pessoal defendia Rodinei na seleção. Dizia, Rodinei não é um bom marcador, ele é bom no apoio, fazendo o corredor direito, indo no fundo. E veja, por exemplo, participando das ações ofensivas ali. Veja até a questão do gol contra o Atlético Paranaense na final da Libertadores. Ele tabela com o Everton Ribeiro, ele está lá, enfiado lá na área. O Tite precisa de laterais que saibam marcar, fechar o corredor e não usar o corredor, porque os pontas vão jogar por ali. E eu vou falar sobre isso adiante, a quantidade de jogadores do lado de campo que ele convocou. Mas o Daniel Alves, defensivamente, ele já mostrou ser um jogador que não consegue ter o mesmo desempenho. Ele não é alto para ser um cara importante na bola aérea, ele é um cara que não tem mais força física de antes, ele é um jogador a ser explorado pelos adversários, caso jogue como titular. No momento que ele tiver a bola, aí o Tite fala que ele vai ser o construtor, que é o que é o lateral construtor que o pessoal fala? Não é de capacete e bota, como a gente brinca, é o jogador que vem trabalhar pelo meio, é o lateral que sai da ponta e vem para o meio. O Júnior era lateral construtor nos anos 70, 80 no Flamengo, na seleção do Brasil. O Leandro também era, se você for buscar lá atrás. O Cancelo hoje no Manchester City, o português, é o cara que faz esse trabalho. O Guardiola gosta muito de laterais que jogam por dentro, né, que vem da lateral do campo para o meio para participar perto dos volantes. Não por acaso o Felipe Lan, que era lateral, virou meio campista com o Pep Guardiola na sua passagem pela Alemanha, pelo Bayern de Munique. E ele foi um dos maiores jogadores de sua geração, né? Então, até aí tudo bem, mas o jogo não se resume ao momento que você tem a bola. E quando o Brasil não tiver a bola? O que vai ser da seleção brasileira defensivamente, tendo um jogador de quase 40 anos, que já não tem um vigor físico diante de uma Copa do Mundo? Especialmente se o adversário explorar aquele lado com atletas velozes, rápidos, incisivos, que possam levar perigo. Por exemplo, a própria Sérvia tem o Kostic, né, que foi destaque do Eintracht Frankfurt, campeão da última Europa League, e joga sempre por aquele lado do campo.
buscando fundo, cruzando, jogador que serve os seus atacantes, e eles têm dois atacantes muito bons, o Mitrovic e o Vlahovic, que são jogadores de muita presença na área, muito físicos, ótimos finalizadores, ou seja, talvez nem jogue, seja reserva, mas é uma convocação que não se justifica. E aí na coletiva mais constrangedor ainda é o Tite passando a bola, eu escrevi sobre isso no meu blog do All Sport, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo, para o preparador físico, para o César Sampaio, que é auxiliar técnico. Aí ele fala, o Daniel é um cara legal, eu também tinha dúvidas sobre a sua convocação. Como é que ele eliminou essas dúvidas? O que o Daniel fez? Um exame físico pelo pessoal da preparação, mostrou que está bem clinicamente? Ok, isso eu não duvido. Mas e tecnicamente? E o rendimento no embate com os adversários? Ele vai ter força para isso? Quando ele mostrou algo, foi no México, nessas 12 partidas de um time que é um dos piores do campeonato Apertura, foi um dos piores. Quando que ele mostrou para a comissão técnica da CBF que ele está em condições de jogar um Mundial? Cara, a gente pode até queimar a língua e fazer bons jogos na Copa do Mundo, tudo pode acontecer, mas não há um indício que justifique a convocação. Aí você desprestigia outros jogadores que poderiam estar ali. E aí você tem só 4 zagueiros. É muito provável que o Militão possa ser utilizado como lateral direito, o Fabinho também, mas você tem só 4 zagueiros. Se machuca um, só tem um reserva. Você tem 6 meio-campistas, ele joga com 3 homens do meio-campo. Então você tem 3 titulares e 3 reservas. Um deles, Fabinho, podendo ser lateral, eventualmente, se preciso for. Então, qual é a lógica disso tudo aí? Qual é a lógica dessa convocação? 9 jogadores de ataque. E como bem observou o companheiro Arnaldo Ribeiro, Neymar é titular. A seleção joga com 3 homens na linha ofensiva. Neymar sendo titular significa que sobram 2 posições. E aí você tem 8 jogadores para essas 2 posições. Você tem o Antony, você tem o Rafinha, você tem o Richarlison, você tem o Martinelli, você tem o Gabriel Jesus, você tem o Vinícius Júnior, você tem o Pedro, que é o único que é centroavante, você tem o Rodrigo. O único que é centroavante. Embora possa jogar como centroavante, o Richarlison também é jogador de lado. Então, na verdade, você tem 7 jogadores que prioritariamente jogam pelo lado. Se você estabelecer que o Richarlison vai disputar uma posição com o Pedro para ver quem vai ser o centroavante eventualmente, tendo o centroavante no time, você vai ter, na verdade, 6 jogadores para 2 laterais do campo. E o Neymar pode jogar pelo lado esquerdo, aumentando a concorrência por ali para abrir espaço para um centroavante. É muito atacante. Com a lesão do Felipe Coutinho, ele poderia ter o Firmino. Mas o Firmino também é atacante. O Firmino joga mais como meia. Observe o mapa de calor do Firmino, você vai ver que ele trabalha muito mais como meia, chegando na área, do que como um cara dentro da área ou pelo lado do campo. Então é uma fartura de jogadores para a linha ofensiva, poucos zagueiros, um lateral de quase 40 anos, poucos meio-campistas ali, os 3 titulares e 3 reservas. E o detalhe, um dos zagueiros já tem 38, que é o Thiago Silva. Então você pode ter uma linha defensiva com 2 caras beirando os 40. Daniel Alves e Thiago Silva, se ele escalar os 2 ao mesmo tempo. Então essa convocação muito discutível. Os argumentos apresentados na coletiva são absolutamente falhos, fracos, não são consistentes, melhor dizendo. Eles não são bons o bastante. Então fica muito claro que o Tite faz uma convocação polêmica, como todos os técnicos sempre tem alguma polêmica, mas essa foi no mínimo muito estranha. Vejamos como é que vai sair, se sair a seleção do Brasil, se de fato o Daniel Alves vai entrar em campo, ou se ele vai lá para ser essa liderança que eles falam também. É curioso isso, né? Uma comissão técnica com um técnico experiente e tudo mais, precisar eventualmente de um jogador que tem uma liderança. Enfim, outros jogadores têm liderança ali. Você tem o Casemiro no elenco, jogador histórico do Real Madrid, hoje no Manchester United, já jogando bem, e outros tantos atletas experientes. Enfim, vejamos como vai ser no Mundial lá em Doha, no Catar. Vamos acompanhar tudo isso de perto e trazer para você aqui no canal, direto do país que sediará o Mundial desse ano. Esse vídeo tem o patrocínio, você sabe, do OneFootball, aplicativo que você deve baixar acessando o link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Não esqueça, faça o download, você assim apoia o canal, acompanha o Campeonato Alemão, Bundesliga, notícias, vídeos e muito mais. E na Copa do Mundo também você vai ficar bem informado com o OneFootball. Eu quero estar... Eu quero destacar para você também aqui, você viu as artes passando, como sempre acontece nos meus vídeos aqui no canal, para o canal de cortes, lá você encontra o melhor de nossas lives, para o nosso clube de membros, tem live do canal com os membros do canal, nessa quarta-feira, 8h15 da noite, antes do jogo entre o Juventude e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, então participe.
também para o nosso Uso 360, com as camisetas e canecas e produtos aqui do canal, a maneira de você apoiar o nosso trabalho. Os produtos são bem bacanas, tem desconto, cupom Mauro, você vai comprar e vai pagar menos utilizando o cupom de desconto. Também o nosso curso online de jornalismo esportivo para os interessados. E eu já destaquei também o meu blog no UOL Esporte, onde escrevo sobre a convocação do Tite. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Todo dia um novo texto do meu blog no UOL Esporte. Então, lembrando, 8h15 da noite dessa quarta-feira tem live aqui no canal com os membros. Você não sendo membro pode assistir. Sendo membro você vai participar ou em vídeo, se você se inscreveu, ou pelo chat, batendo papo. É muito legal. O nível tem sido ótimo, rapaziada, debatendo muitos assuntos. Certamente esse tema do Daniel Alves será abordado. E depois que terminar o jogo entre o Juventude e o Flamengo, faremos mais uma live aqui no canal, nessa reta final de Campeonato Brasileiro, falando também da briga pelas últimas vagas da Libertadores e contra o rebaixamento para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. É isso, valeu e saudações.